Eu percebo isso. Então, a gente se prepara ao longo da gestação com cursos, com consultas. Então, algumas mulheres, elas têm fatores que são considerados pela literatura fatores de risco para a amamentação, né? E quando a gente tem esses fatores de risco, a gente tem protocolos específicos para esses fatores, que a gente até pode falar um pouco sobre eles, né? Mas tudo visando o conhecimento, ao que esperar. Então, assim, eu já tive pacientes que contrataram o acompanhamento, né? Não é contrataram a consulta, contrataram o acompanhamento com 5 semanas de gestação. Entendi. Porque para elas aquilo era muito importante. Legal. Então, assim, é um tempo mais do que suficiente para ela se organizar financeiramente. É um tempo mais do que suficiente para a gente criar um vínculo, né, ao longo da gestação, para ela confiar no que eu estou falando depois. Não desperdiçar dinheiro. Para não desperdiçar dinheiro, coisas, né? Que não precisam. Porque a indústria ela é cruel. Então, ela é cruel no enxoval. Então, quando fala, né, a gente brinca. Se você fala a palavra bebê, casamento ou debutante, o preço vai lá em cima. Vai lá em cima, né? Então, assim, a gente tem uma oferta no mercado e claro que as indústrias de utensílios, elas são riquíssimas, né? Então, elas são cruéis nas propagandas. Então, a gente já teve propagandas. Olha, se você der essa mamadeira pro seu bebê, ele não vai ter cólica. Poxa, qual família não quer que o neném não tenha cólica? Claro. Todo mundo, né? Porque nos grupos de mães, elas falam, né, sobre as cólicas. Então, óbvio que eu quero essa mamadeira aqui para o meu filho. E a sua recomendação desses utensílios é comprar se precisar depois, não é isso? Precisa de comprar antes, né? A gente precisa do mínimo para amamentar, né? A gente precisa do mínimo. Então, assim, o que eu recomendo mesmo que aquela mulher compre é uma boa almofada de amamentação. Uma boa almofada. O que isso significa? Que ela vai comprar uma almofada compatível com o lugar que ela vai amamentar, porque também não adianta você ter uma poltrona extremamente estreita e comprar uma almofada gigante, porque não vai caber mesmo, vai ser desconfortável. E a sensação de ter jogado dinheiro no lixo, ela vai existir. Então, medir a poltrona ou o lugar que a mãe vai amamentar, porque nem todas amamentam em poltrona, né? Então, medir o lugar que ela vai amamentar para investir numa boa almofada de amamentação que vai acompanhá-la até depois que o neném crescer. Porque quanto mais pesado uma criança fica, mais difícil se torna ficar carregando, o braço dói, né? E aí, algumas almofadas que têm uma estrutura melhor para o bebê sentar com apoio, né, para ajudar no desenvolvimento. Algumas gestantes usam as almofadas de amamentação quando elas são mais anatômicas para poder dormir, para sustentar o peso da barriga. Eu dormi muito com a minha almofada de amamentação. Porque eu tive uma cesariana, né? E no meu pós-parto, eu só durmo de lado. E eu não conseguia deitar de lado, porque doía muito meu abdômen, muito. E aí eu deitava com ela, assim, ela era a única coisa que eu conseguia ficar assim, deitadinha, quietinha. E que me ajudava, meio que me abraçava. E eu dormi muito com a minha, assim. Pois é. Utilizei desde o primeiro dia. Então, uma almofada de amamentação boa é um investimento. Agora, sim,